palavra, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos começar uma nova série hoje, que vai se perdurar nos próximos domingos, pelo menos nos próximos 3 meses aí, em que nós vamos refletir, nós vamos pensar, nós vamos ouvir sobre os 10 mandamentos. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo a partir do Monte Sinai. Amém? Diz a palavra de Deus: Moisés chamou todo Israel e disse: Ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Sim, com todos nós que hoje estamos vivos. O Senhor falou conosco no monte, face a face, do meio do fogo. Naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tiveste medo por causa do fogo, e não subistes ao monte. E ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós pedimos que o Senhor seja conosco agora nesse momento de compartilhar da palavra, compartilhar do evangelho no meio da sua igreja. Que a sua voz ecoe sobre os nossos corações, Senhor. Que o Senhor seja conosco. Converta os nossos corações pelo poder do evangelho, por meio de sua palavra nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome do seu Filho Jesus. Submeta o nosso coração, as nossas vontades, os nossos pensamentos ao senhorio do Senhor agora, Deus. Visita-nos, renova-nos por meio da sua palavra, é o que te pedimos em nome do seu Filho Jesus. Amém? Quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós entramos em uma questão muito importante, histórica, dentro da história da humanidade. Quando Deus dá as leis a Moisés no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, como nós lemos aqui, que é um outro nome para onde Deus deu a lei para Moisés, nós tínhamos outros códigos de condutas, códigos civis, códigos de lei que funcionavam na sociedade do Oriente Antigo. Nós temos o famoso Código de Hammurabi, nós temos várias formas de legislar o povo. E quando Deus ele salva o povo do Egito, ele faz com que aquilo que antes era uma família de 12, 13 filhos, algumas mulheres, que Jacó tinha ido para o Egito agora com milhões de pessoas, se formasse uma nação. E para que se formasse uma nação, era necessário que essa nação tivesse leis. E aí, é muito interessante, porque dentro do sistema de leis, existe um termo chamado apodíticos, ou leis apodíticas, que seriam sistemas de leis que não dão margem para nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de jurisprudência, margem de erro. São leis e juízos inquestionáveis. E quando nós estudamos as outras leis dos outros povos e a lei do Senhor, nós vemos que a lei do Senhor, ela não dá margem de erro para nada. A ponto de que nenhuma pessoa do povo de Israel poderia dizer: Deus, não, peraí, eu não roubei. Como muitas das vezes nós temos dentro das nossas constituições, até mesmo a Constituição brasileira, em que nós vemos pessoas usarem justamente do argumento da jurisprudência, ou até mesmo do sentido da dúvida. Não, mas espera aí, por que ele fez isso? A lei do Senhor, ela não dava esse tipo de margem, porque ela era uma lei apodítica, sem nenhum tipo de brecha, ou nenhum tipo de margem para questionamento de que a lei estava errada e o nosso ato poderia ser passível de um juízo favorável. Salmo capítulo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma do homem. Então, quando nós falamos sobre os 10 mandamentos, nós estamos falando de uma lei perfeita, que foi dada por um Deus santo e perfeito,
para que nós fôssemos santos e perfeitos como Ele é santo e perfeito. Quando nós falamos sobre o decálogo, os 10 mandamentos, nós estamos falando de um tipo de lei que não depende de um cumprimento ou de uma casualidade, de que se acontecer algo, a lei vai ser aplicada. A lei ela é aplicável independente de você fazer ou não. Porque muitas vezes os códigos antigos eram, se alguém fizer algo, ou se alguém matar, isso vai fazer com que a lei seja aplicada. A lei do Senhor é diferente, ela já é aplicável por si só, começando com não farás, não terás, não faça isso, mostrando que ela não era um fator de casualidade, mas era uma convocação a viver de maneira santa diante de Deus. O foco da lei de Deus e o que ela responsabilizava, a quem ela responsabilizava era muito interessante, porque a lei ela era o que formou o povo de Israel como nação. A lei mosaica, a lei, os 10 mandamentos, é o que faz com que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse um povo distinto no meio dos povos da terra, fazendo com que eles fossem, como nós vamos ler em Êxodo capítulo 19, um reino de sacerdotes. É para isso que o Senhor dá a sua lei, para que o seu povo fosse um reino de sacerdotes. E quando nós falamos sobre ser um reino de sacerdotes, nós estamos falando de um povo que iria evidenciar a santidade desse Deus que o chamou do Egito. A santidade como exigência desse Deus, além de uma ordem civil e social, meus irmãos. Deus, quando dá a lei a Moisés, Ele está fazendo o seguinte: mais do que vocês fazerem coisas boas, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Esse era o propósito, o foco da lei. A lei, ela tinha como principal foco 3 coisas. A primeira coisa, o relacionamento do homem para com Deus, para que ele vivesse de maneira harmoniosa, de comunhão para com Deus, fazendo aquilo que é agradável a Deus. A lei também, ela fazia com que o homem tivesse um relacionamento sério, segundo a vontade de Deus, com o culto. Por isso que o Senhor fala sobre o sábado, é por isso que o Senhor faz com que nasça 613 leis que nós temos em Levíticos, apontando para essa ordem de culto, ou como Deus leva a sério o culto. E nós vamos falar sobre o culto nos próximos domingos, mas é muito interessante porque Deus ele não dá margem para que o povo cultue a Ele da maneira que Ele quer, que eles quisessem, mas da maneira que Ele quisesse. Nós não cultuamos a Deus porque nós sentimos que isso é interessante. Nós cultuamos a Deus porque Deus deseja ser cultuado da maneira que é cultuado. A terceira coisa que a lei tem como foco é o relacionamento dos homens com a sociedade civil, fazendo com que não houvesse adultério, fazendo com que não houvesse morte, ou cobiça, ou roubo, dentro da sociedade de Israel que estava sendo formada. E quando nós pensamos em 10 mandamentos, meus irmãos, nós somos questionados, falar, cara, mas será que os 10 mandamentos é para hoje, ou é para nós como povo da nova aliança? Moisés aqui, no capítulo 5, ele está deixando bem claro, meus irmãos, e é muito aplicável a nós, porque ele estava falando ao povo que estava ali antes da entrada da terra prometida, e depois, muito tempo depois, de Moisés ter recebido as tábuas da lei. Moisés ele vai dizer no versículo 3, não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos vivos. Falando daquele povo que já tinha uma parte morrido no deserto e os que estavam vivos prestes a entrar na terra prometida. Mostrando talvez uma distinção de pessoas que ouviram de Moisés e construíram o bezerro de ouro para pessoas que estavam prestes a entrar na terra prometida. Mas olhando para a nossa realidade também e olhando para aquilo que a lei tem como foco, que é justamente falar sobre nosso relacionamento para com Deus, nosso relacionamento de como nós cultuamos esse Deus e nosso relacionamento uns com os outros como povo de Deus, nós não podemos deixar a lei do Senhor, os 10 mandamentos, como se fosse algo descartável ou abolido da nossa realidade. Walter Kaiser ele vai dizer o seguinte, a lei de Deus ainda está no centro do Novo Testamento. E a lei moral contida nos 10 mandamentos não foi abolida, mas sim reafirmada na nova aliança. Então, quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio ou Êxodo 20,
que é a primeira menção dos 10 mandamentos, nós não estamos falando de um texto obsoleto que nós podemos descartar. E nem muito menos dizer que ele é metáfora para nós. Mas é um chamado de Deus para nós vivermos segundo a vontade de Deus. Por quê? Esse texto expressa a vontade de Deus para o seu povo que foi resgatado do Egito. Esse texto, os 10 mandamentos, ele forma o povo da promessa de Cristo. Isso diz respeito a Israel, mas diz a como nós, como igreja, devemos nos organizar a partir da vontade de Deus, que é expressa nesse texto bíblico. Nos 10 mandamentos, na lei do Senhor. E o que é mais lindo é nós pensarmos que Ezequiel e também Moisés, em Deuteronômio capítulo 30, vai dizer que Deus circuncidaria o nosso coração para que nós pudéssemos amá-lo. Ezequiel vai dizer que Deus não escreveria sua lei mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos nossos corações. Isso é totalmente possível e atual, porque diz respeito ao ministério do Espírito Santo, agindo no povo de Deus, de fazer com que nós venhamos reconhecer, obedecer e fazer a vontade de Deus para a glória de Deus, nos tornando santos como Deus é santo. E é por isso que nós não podemos, meus irmãos, olhar para esse texto dos 10 mandamentos e achar que isso é história, para a criança saber como Deus libertou o povo de Israel e como que ele fez grandes feitos. Mas é um chamado a nós sermos santos como nosso Deus é santo. E quando nós lemos esse texto de Moisés, Moisés chama o povo de Israel e chama eles para ouvirem novamente os estatutos e os preceitos de Deus, falando para eles justamente sobre o decálogo, sobre a vontade de Deus para eles, para que eles possam aprender e cumpri-los, como diz o versículo 1. Isso mostra também que nós temos uma aliança, e o povo tinha uma aliança de fazer com que aquilo que era a lei fosse cumprida no meio do seu povo, porque era aquilo que eles estavam querendo se abraçar em cumprir, que fazia com que eles fossem governados pela palavra e o governo de Deus, e não pelo governo de homens, e vivessem como nações impuras aos olhos de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque Deus, quando Ele forma um povo, Ele expressa a sua vontade para que esse povo viva de acordo com essa vontade, não com seus próprios desejos. Essa é a realidade da lei do Senhor. Moisés vai falar que o Senhor falou com eles no monte, no meio do fogo, mostrando a supremacia, a importância e a realidade até mesmo sobrenatural de que não eram regras humanas. Não eram vontades moralistas de Moisés, mas era a vontade de Deus imperando sobre aquele povo. E quando nós olhamos, meus irmãos, a partir do versículo 6, que é quando Moisés ele começa a falar sobre os 10 mandamentos, se você pode ler isso também em Êxodo capítulo 20, versículo 1 vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Os 10 mandamentos, ou a lei do Senhor, antes de falar qualquer coisa que você faça, Deus ele tem uma reivindicação sobre o seu povo. E Ele tem uma revelação de si mesmo para o seu povo, dizendo que Ele era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tinha tirado aquele povo do Egito. Se você olhar um pouquinho mais para trás, em Êxodo capítulo 3 até o capítulo 14, você vai ver como Deus fez com que o povo fosse retirado do Egito. Deus ele manda pragas. Deus ele manda pragas afrontando as divindades, os falsos ídolos do Egito, afrontando a soberania de Faraó. E Deus também faz com que o mar seja aberto para que o povo passasse em terra seca, mostrando que nosso Deus, o Deus desse povo, não tinha limites e nem conhecia, talvez, a dureza do coração do homem como um limite para a sua ação. Deus não se limitava aos fatores naturais, mas Ele fazia com que toda a criação se submetesse à sua força e à sua vontade, quando Ele quisesse salvar o seu povo. A lei do Senhor partia do pressuposto de quem é Deus e do que Ele fez, mostrando que Deus é aquele que salvou Israel e a forma como Ele salvou
é de maneira sobrenatural e poderosa. Isso parece muito com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele apresenta Deus como Ele é e o que Ele fez por nós. O Evangelho fala que Deus nos ama, de que nós somos amados por alguém que é Deus, de que Ele nos tem, de que Ele nos salva. O Evangelho, ele apresenta Deus e seus atos de justiça, de bondade em favor daqueles que são salvos. A lei do Senhor parte do mesmo pressuposto de revelar quem Deus é e o que Deus faz para o seu povo. O poder de Deus, diante das circunstâncias, é evidente. E é por isso que Deus começa a sua lei falando: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito. Por quê? Quem era Israel antes de Deus tirá-los do Egito? Israel era escravo. Israel estava no meio de uma nação politeísta. Israel estava sob o jugo de Faraó, um tirano, que estava fazendo com que o serviço deles fosse mais dificultado. E o Evangelho, meus irmãos, nos mostra a mesma coisa. Para nós, que éramos escravos do pecado, para nós que vivíamos debaixo da escravidão dos poderes e principados, o príncipe do poderio do ar, de Satanás, nós que éramos escravos das nossas próprias vontades, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, como nós estudamos em Efésios no nosso PG, afastados de Deus, conhecidos como filhos da desobediência. Esse Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar, que fez com que pragas fossem lá no Egito, fez a mesma coisa, nos salvando, nos levando ao seu reino de amor. Ele não conheceu limites, ele sabia onde nós estávamos, quando pessoas não sabiam onde nós estávamos. Ele foi até nós quando todo mundo deixou a gente lá. Ele foi até nós quando nós mesmos não queríamos ir até ele, e ele nos salvou de toda a escravidão com o seu amor. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com a lei do Senhor. A lei do Senhor nos reivindica para Ele mesmo. Nos faz olhar e falar: peraí, eu não pertenço a mim mesmo. Eu não sou das minhas vontades. Eu não sou do que eu quero ser. Eu sou de um Deus que me salvou. Isso é mais do que necessário. Nós precisamos aprender e saber e colocar em nosso coração, meus irmãos, como uma verdade, para que nós não venhamos nos desviar. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque um dia o Senhor decidiu ir nos salvar. E Ele fez coisas que homem nenhum fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Ele nos colocou nas posições mais altas que um homem poderia estar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o Deus que está falando com esse povo, está falando conosco hoje. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito. Por isso, você não pode mais viver como você gostaria de viver. Eu sou o Senhor teu Deus que te salvou, que te redimiu da perdição. Por isso, a sua vontade agora não pode ser mais imperiosa sobre você. Mas pelo que eu fiz por você, a minha vontade te chama a viver em santidade. E é por isso que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Deus começa a sua lei, e eu sei que muita gente, quando fala qual é o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O convite de Deus aqui, a ordem de Deus para o seu povo, é acreditar na existência de um único Deus. A existência de um único Deus. O chamado de Deus, a partir do que Ele fez por Israel, era um chamado para confiança. Era um chamado: confiem que eu sou o único Deus. Vocês não terão outros deuses, não porque eles possam existir, é porque não tem ninguém igual a mim. Eu sou o único Deus. Olha o que eu fiz por você. Olha o que eu fiz favorecendo a você, sendo parte do meu povo. O testemunho que vocês têm a respeito da minha mão, do meu poder.
evidencia que nenhum outro Deus tem tanto poder como eu tenho poder. Confiem que eu sou o único Deus. E meus irmãos, toda adoração envolve confiança. Nós não podemos adorar a Deus se nós não confiarmos quem Deus é. Se você está aqui nessa manhã e você não crê no Deus das Escrituras, você não pode adorá-lo. Porque confiança é um pressuposto para adoração. E por confiança ser um pressuposto para adoração, confiança também é um pressuposto para a idolatria. Nós confiamos em qualquer coisa e por isso nós damos a essa coisa devoção. Nós tributamos a essa coisa adoração. Mas como nós podemos fazer isso? De diversas maneiras, meus irmãos. Quando nós olhamos para nós como autossuficientes e confiamos mais em nós mesmos do que em Cristo Jesus. Já dizia o poeta brasileiro, se você tiver em alguém em que confiar, confie em si mesmo, não é isso? O Renato Russo diz isso. Mas o Evangelho nos chama a confiar no nosso Deus e não em nós mesmos. O Evangelho nos dá um Deus em que nós devemos depositar toda a nossa confiança, porque a confiança é um pressuposto para nós adorarmos. Crer que Deus é, quem diz que Ele é o único Deus. E muitas vezes nós confiamos mais no trabalho, no dinheiro, na nossa capacidade. E nós começamos a ter outros deuses diante do nosso. Deuses legítimos. Deuses até mesmo com cara de Deus. E o que a lei do Senhor está falando para nós é: existe só um único Deus, que é fonte de toda vida para mim e para você. Existe somente um único Deus. E Ele deve ser a base de tudo, e não muitas vezes como nós ilustramos e usamos como família a base de tudo. Nos nossos dias, coisas moralmente corretas são colocadas como Deus no coração dos homens, e é até bonito e conservador. É até politicamente correto você se posicionar diante de algumas normas pessoais, mas o que você e eu fazemos muitas vezes não é simplesmente um posicionamento social, é um posicionamento de coração, de devoção. De que se a família não está bem, todo o nosso mundo está abalado. Mas quem disse que nós fomos chamados para ter uma família bem estruturada? Nós fomos chamados para firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo. Ele é a base da nossa existência, não a nossa família. Muitas vezes nós somos abalados porque o nosso trabalho não está muito bem. Porque as finanças não estão muito bem. Mas o povo de Deus foi chamado a não confiar nas suas riquezas, não confiar na sua própria utilidade, mas foi chamado a confiar no seu Deus, que te salvou e te redimiu. Só existe um único Deus. Muitas vezes nós somos fáceis de dizer, nós não somos idólatras. Como que a gente poderia ser idólatra? A gente não tem gesso na igreja, a gente não tem terço, a gente não faz um monte de coisa, mas o nosso coração, ele é tão idólatra com coisas que nós atribuímos um valor que não deveria ser atribuído. Nós damos valor ao descanso muito mais do que deveria ser dado. Ou nós damos valor ao trabalho, quando deveríamos ter descanso. E o chamado de Deus para o seu povo é: confiem que eu sou o Deus que age em favor de você. Confiem que eu sou o único Deus verdadeiro. Os outros ídolos morrem, os outros ídolos caem, o tempo passa, mas eu sou eterno. Só existe um único Deus verdadeiro. E quando existe a possibilidade de nós pensarmos que existem outras coisas que possam satisfazer o nosso coração como esse Deus, de que existem outros escapes que poderiam ser aplicáveis a nós, nós caímos no tropeço, meus irmãos, porque só existe uma pessoa, um único Deus que poderia fazer o que fez. Quando nós falamos sobre não ter outros deuses além do nosso Deus, ou diante, porque aqui a palavra
além, ela é traduzida também como diante da presença de Deus. Vocês, como povo reunido, congregados nessa presença, não tenham outros deuses. Isso fala sobre exclusividade. O Deus das Escrituras, o Deus dos 10 mandamentos, o Deus que nós invocamos aqui nesse lugar, que nós adoramos, Ele nos chama a termos um coração exclusivo para Ele. E como que nós deixamos de ter um coração exclusivo? Quando nós deixamos? Sabe, o relacionamento com Deus, muitas vezes, ele é medido da seguinte maneira. Quando nós temos um relacionamento com Deus em que possibilita nós termos Deus e qualquer outra coisa se relacionando junto com a nossa existência, isso já é idolatria, perda da exclusividade. Eu consigo amar a Deus e amar os meus filhos com o mesmo fervor e devoção, porque os meus filhos são tudo para mim. Quem já falou isso ou quem já ouviu isso? Eu consigo amar a Deus e o meu ministério, porque o meu ministério é tudo para mim. Quantas coisas nós colocamos no mesmo peso que Deus nas nossas vidas. Só que o chamado de Deus para o seu povo, quando Ele fala, não terão outros deuses além de mim, ou diante de mim, Ele está falando, meus irmãos, que ou é Deus ou as outras coisas. Não é Deus e outras coisas. Ou é Deus ou as outras coisas. E o povo de Deus, que foi chamado por essa palavra, que foi tirado do Egito, deve ter em seu coração exclusividade para esse Deus. Quando nós falamos, não terão outros deuses além de mim, nós estamos falando que esse Deus está proibindo a possibilidade de uma possível existência de outros deuses no meio do povo. E eu sei que nós, nos nossos dias em que nós somos multipessoas, nós somos treinados a equilibrar vários pratinhos, nós também tentamos equilibrar vários ídolos diante de Deus. Nós tentamos, achamos que é possível equilibrar vários ídolos diante da presença desse Deus. E você pode colocar o nome de seja qual o ídolo que você tem. Muitos dos nossos ídolos não serão talvez ídolos agressivos inicialmente contra nós e contra a divindade de Deus, mas eles vão corromper o nosso coração e vão fazer com que nós cultivemos um culto fraco, um culto até mesmo bonito, mas não para o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro que nos chama exclusivamente. Deus está chamando o seu povo aqui por meio da sua palavra, por meio de sua lei. Eu sou o único Deus de vocês. Todas as vezes que nós tentamos levantar falsos ídolos, equiparados a esse Deus, nós corremos o risco de ver esse Deus agindo como ele agiu contra o Egito, expondo à fraqueza e ao ridículo os ídolos do nosso coração. E posso ser muito sincero, muito aberto aqui nessa manhã. As crises que muitas das vezes nós temos das nossas vidas, meus irmãos. Sabe aquela coisa, eu não sinto que eu estou feliz, eu não sinto que eu estou trabalhando bastante, eu estou ganhando dinheiro e está tudo dando certo, mas ainda existe um senso de eu não estou completo. E as coisas começam de repente, sutilmente, a dar erradas. E você não percebe, quando você vai ver, você está no fundo do poço. Você fala, onde foi que eu errei? Quando você achou que seu coração poderia dividir a glória que é devida a Deus com outro. Quando as coisas não estão muito bem, meus irmãos, pode ser que Deus esteja chacoalhando os falsos ídolos do nosso coração. Às vezes isso se revela em crises existenciais, crises financeiras, que mostram quão avarentos nós somos. Crises familiares, desemprego, porque o chamado de Deus é, eu sou o Senhor teu Deus que tirou vocês do Egito. Não tenho outros deuses além.
ou diante de mim. Porque muitas vezes nós achamos que o trabalho faz aquilo que só Deus pode fazer. Porque muitas vezes nós achamos que os nossos cônjuges podem fazer aquilo que só Deus pode fazer. E sabe o que Deus está falando? O seu marido, a sua esposa, o seu casamento não supre aquilo que Deus supre. E quando você começa a fazer isso, a crise vem. A crise vem para disciplinar o nosso coração, a nós olharmos para Deus como única fonte de existência. Deus nos chama à exclusividade. Qual que é o problema da idolatria? Qual que é o verdadeiro problema da idolatria? A idolatria era uma forma que os homens, e é uma forma que os homens têm para maquiar uma falsa piedade no coração, que está buscando impossíveis divindades, resultados rápidos. Quando nós idolatramos algo ou alguém, alguma coisa, nós estamos idolatrando porque nós sabemos que se nós fizermos aquilo para aquilo, aquilo garante resultados rápidos. Só que isso se chama manipulação. E como que nós fazemos isso, por exemplo, com Deus Todo-Poderoso? Quando eu e você vamos à igreja e fazemos a oração para Deus responder tal coisa. Que se eu orar dessa forma, se eu determinar isso, Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Quando eu fizer o voto com Deus, Deus tem que responder. Talvez o que eu e você estamos adorando ou fazendo é um ídolo. Porque nós achamos que se nós fazermos alguma coisa, se nós fizermos um passe de mágica, aquilo que nós queremos será atendido. E o Deus do povo de Israel, o nosso Deus, ele não está comprometido com a nossa satisfação, não está comprometido com o nosso sucesso. O Deus das Escrituras está comprometido com a sua santidade, com a sua glória. E uma vez que ele está comprometido com a sua santidade, com a sua glória, todos aqueles que foram alcançados pelo seu amor, agora devem ser santos e se submeter a ele com reverência. O problema da idolatria é isso. Ela gera em nós a possibilidade de termos resultados rápidos, por manipulação. Nós manipulamos Deus. É isso. Nós temos um Deus todo-poderoso que não conheceu limites. Será que nós podemos fazer isso? Outro problema da idolatria é justamente nós acharmos que, porque eu sirvo a Deus, Deus precisa fazer o que eu quero. Uma relação de troca, visando o seu ego, é uma relação egoísta. O Deus das Escrituras não vai fazer isso. O problema da idolatria, um outro problema da idolatria é justamente acharmos que o Deus das Escrituras, ele gera para nós facilidade e conveniência. O que isso quer dizer? Eu sirvo esse Deus do jeito que eu posso, do jeito que eu quero. E a lei do Senhor nos chama a servirmos Ele como Ele deseja ser servido. E quando nós estamos servindo a Deus do jeito que eu posso, do jeito que eu quero, do jeito que dá, talvez eu e você estamos servindo a um ídolo e não ao Deus verdadeiro. O problema da idolatria é que ela gera uma espiritualidade estética. E quando nós falamos sobre espiritualidade estética, nós não estamos falando que as igrejas devem ser feias e ridículas e nós não podemos ter nada belo, nada que demonstre beleza. É que existe uma movimentação, assim como o povo de Israel, em 1 Reis capítulo 18, fazia barulho para Baal, se curvava, fazia danças. O povo que é idólatra tem uma espiritualidade estética muito bonita. Eles ajoelham, eles oram com eloquência, têm as melhores palavras para orar. Só que eles estão orando a um falso Deus que eles criaram segundo a sua própria mente. O problema da idolatria, meus irmãos, é que nós sempre somos abençoados e sempre estamos buscando a autogratificação da divindade. E se esse Deus que nós dizemos servir, ele fala contra o que eu acho que deveria acontecer, eu troco de Deus.
Não, esse não é o Deus Todo-Poderoso. E aí existe um ponto mais crítico, que toda idolatria entra, que a idolatria produz aspectos eróticos. E por que isso? Onde existe uma cultura hedonista de prazer, nós estamos procurando prazer a qualquer custo. A idolatria culmina em perversão sexual, em erotização das nossas vidas, e fazendo com que nós, uma vez que fomos chamados a apresentar os nossos membros como sacrifícios vivos para a glória de Deus, agora estamos consagrando e apresentando os nossos membros para a nossa própria autossatisfação. Como que a gente vê isso dentro do evangelicalismo brasileiro? É muito rápido. Eu vou falar daquele negócio chamado Red Pill. Isso é erotização da divindade. O Deus que faz com que eu me sinta mais másculo é um Deus falso e não um Deus das Escrituras. O Deus que coloca qualquer questão de sexualidade e gênero acima da divindade, mostrando que eu tenho mais privilégios, é um falso Deus que nós cultuamos às vezes até mesmo com questões e cara de piedade, em nome do próprio Deus das Escrituras. Quando nós fazemos uma espiritualidade estética, quando nós dizemos que somos piedosos para garantir, sabe aquele famoso Deus me falou? E quando você vai ver como Deus fala um absurdo desse para uma pessoa, né? Não que Deus deixou de falar, mas muitos de nós estamos adorando um falso Deus. E o convite da lei do Senhor hoje para nós é: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós achamos que cultuar a Deus das 10 ao meio-dia é suficiente, e se der meio-dia em um eu pico a mula, eu saio daqui porque eu cumpri com a minha realidade espiritual, eu estou no culto a partir da conveniência e não de acordo com o que Deus quer. Meus irmãos, nós estamos pecando em idolatria. E o nosso Deus nos chama nessa manhã a não ter outros deuses além dele em nossos corações. Eu quero finalizar essa manhã já com esses 3 pontos, sobre o que nós ouvimos sobre não ter outros deuses além de mim. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós somos tentados a achar que obedecer à lei do Senhor garante para nós todo tipo de bênção e sucesso baseado na nossa obediência. Só que lembra que a lei começa: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. A primeira coisa que nós aprendemos com a lei de Deus é que não é o que nós fizemos, mas o que Deus fez para nós nos tornarmos obedientes. Deus nos salvou. Deus nos uniu à sua família. Logo, por eu ser parte da família de Deus, eu presto a Ele devoção e obediência. Eu sou totalmente íntegro diante desse Deus. Deus fez, meus irmãos, e nós o obedecemos pelo que Ele fez por nós. A segunda coisa que nós aprendemos é que é um convite de Deus para nós, é nós sondarmos o nosso coração. Nós precisamos sondar o que faz eu estar reunido em uma igreja. O que faz eu estar sendo parte desse povo de Deus? São as minhas ambições. São os meus desejos. É o que essa reunião promove de satisfação ao meu coração, ou o desejo que Deus tem por mim e eu tenho por Deus. Porque se existe alguma coisa além disso em nossos corações, nós estamos tendo outros deuses além do nosso Deus diante de nós. E a última coisa que nós precisamos fazer hoje é um divórcio.
Como assim um divórcio? Todas as vezes que nós lemos as Escrituras, quando fala sobre a relação de Deus com o seu povo, nós estamos falando de uma relação de marido e mulher. Tanto que a palavra Baal, um dos significados de Baal é marido. Por isso que Elias está confrontando com toda a sua força o seu povo lá na frente, em 1 Reis, porque eles começaram a ter todo tipo de satisfação em um outro marido que não era o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito. E muitos de nós, meus irmãos, hoje, temos essa dificuldade de nós nos separarmos, nos desvencilharmos daquilo que nós atribuímos à fonte da felicidade para os nossos corações. Só que a fonte da felicidade fora da pessoa de Deus, ela é um falso ídolo. Ela é um marido que compete com amor e devoção que deve ser dado somente ao nosso Deus. Por isso que essa manhã é uma manhã de divórcio contra os falsos deuses que nós atribuímos divindade, poder e força. Satisfação nosso. Não terão outros deuses além de mim. Esse é o primeiro chamado de Deus para nós essa manhã. Ouvindo essas palavras do próprio Deus, esse Deus Todo-Poderoso chama a gente ao arrependimento, à reverência. Esse Deus que fala por meio de sua palavra agora aos nossos corações, está chamando eu e você a termos exclusividade no nosso coração. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, vai dizer: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivas. Isso é Moisés falando para esse povo que ouviu o decálogo. Olha, Deus, Ele vai ferir o seu coração, o coração dos seus filhos, para que você ame Ele com toda a sua alma, para que você tenha a vida plena. E talvez aquilo que você está vivendo nessa manhã, todos esses dias da sua existência cristã, não tenha cheiro de vida, mas o Senhor quer ferir seu coração nessa manhã, ou está ferindo, machucando o seu coração com essa palavra. Por isso eu queria convidar todos a fecharem os olhos nesse momento. Senhor, nós pertencemos a Ti pelo precioso sangue de Cristo, nosso Senhor. Nós somos o Seu povo, Senhor. Não existe ninguém que poderia nos salvar como o Senhor nos salvou. Espírito de Deus, eu confio agora no Seu poder, que cria, que traz à realidade coisas inexistentes. E eu oro agora, pedindo que o Senhor traga a existência, verdadeiro amor por Ti nos nossos corações nessa manhã, Senhor. Luz de Deus brilha nos nossos corações, onde nós escondemos os nossos ídolos. Luz de Deus ilumina esse lugar agora, Senhor.
e promova arrependimento genuíno em nossos corações. Ah, Senhor, volta os nossos olhos para a sua beleza nessa noite. Volta os nossos olhos para a sua beleza nessa manhã, Senhor. Enche os nossos corações com a revelação do Senhor, para que nós venhamos nos desvencilhar dos falsos ídolos do nosso coração, Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda sabedoria e poder, nós pedimos, se mova aqui agora, Deus. Se mova em nosso meio, Senhor. Se mova em nosso meio, Senhor. Nós queremos derrubar os ídolos do nosso coração nessa manhã, Senhor. Os postes que nós levantamos diante do Senhor, nós pedimos, Senhor, ajuda-nos nessa manhã, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Antes de nós cearmos, a ceia significa justamente essa união com Cristo, esse amor que nós temos de Cristo para conosco e a aliança que nós temos de exclusividade com esse Deus. Antes de nós cearmos, eu queria te dar o espaço nesse momento para que você, em ação de arrependimento e confissão, você talvez orasse no seu lugar pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim agora. Com suas palavras, você talvez se ajoelhasse ou você demonstrasse essa reafirmação de aliança diante de Deus, quebrando o seu coração, quebrando dentro do seu coração os falsos ídolos, a sua reputação, o seu medo de coisas que não sejam o Senhor. Faça isso agora. Eu quero dar um tempo enquanto o louvor ministra, para que você tenha isso diante de Deus. Esse tempo em que você se apresenta diante de Deus, tirando do baú do seu coração os ídolos que você guarda e acha que esconde dele.